boa tarde. Nós vamos aqui para o novo podcast do Eu Sou Vida Gestão de Cidadania. Hoje o nosso tema será os acolhimentos e as estruturas que tratam de pessoas portadoras de câncer. Eu vou aqui colocar meus convidados, eles vão se apresentar e você sinta-se livre para enviar as perguntas dentro do tempo possível, nós responderemos. Temos aqui a doutora Grace, que é arquiteta. Pode se apresentar, Grace, o que é que você faz? O que hoje nós vamos conversar? Olá, pessoal. Eu sou Grace Santiago, sou arquiteta urbanista, especialista em ambientação e produção de espaço. Sou também pós-graduando em neuroarquitetura. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura hospitalar em conjunto com a saúde. Beleza, ali do lado está o Gabriel, ele que expulsou o pessoal do paraíso com a espada flamejante, que é um oncologista e vive isso, a realidade na Santa Casa de Misericórdia. Fala um pouco de você, Gabriel. Saudações a todos, eu sou Gabriel Santiago, oncologista clínico. Quem acompanha a Grace Santiago, minha esposa, né? Vamos falar um pouquinho sobre humanização dos ambientes hospitalares, né? E a importância desse conceito nos dias atuais. Beleza, e aqui do meu lado esquerdo está o Antônio. Antônio também é especialista em oncologia e um dos pioneiros em cuidados paliativos. Antônio, fala um pouquinho de você aí. Aí ele é médico. Boa tarde, sou Antônio Teles, médico oncologista e paliativista, trabalho no Hospital Araújo Jorge. E, assim, eu comecei minha carreira no Hospital Araújo Jorge exatamente por sentir necessidade disso que a gente vai falar aqui hoje, né? De acolhimento do ponto de vista humano, mesmo de estrutura, né? Precisa muito melhorar nesse sentido para ficar melhor acolhido as pessoas que estão em fase, estão doentes, né? Estão precisando de assistência. Então vamos lá, hoje nós temos uma situação no nosso país onde as pessoas que são diagnosticadas com câncer, elas talvez ignoram. Aí eu estou com 2 especialistas para me atualizar nas estatísticas, se eu estiver desatualizado. Atenção, senhoras e senhores que estão nos acompanhando. A grande maioria dos cânceres hoje são curáveis se forem diagnosticados no tempo correto. E outra coisa, há tratamento para que você tenha uma qualidade de vida muito boa. O problema é que as pessoas estão chegando já para tratamento em alguns estados avançados. A doutora Grace, ela é especialista em ver como é que essa estrutura, o hospital, pode acolher e pode tratar a pessoa com o maior carinho possível, porque ele está ali diante de uma situação bastante ruim, em que ele tem a sensação que a doença dele vai matá-lo. Então vamos lá, eu vou fazer uma rodada. O que é que você acha que deve ter no lugar de acolhimento de pessoa que está sofrendo e tem a sensação que aquela doença pode matá-lo? Primeiro, dentro da arquitetura, principalmente no conceito de humanização, a gente entende que, independente do paciente ter expectativa de vida ou estar em estágio terminal, ele merece ser tratado com acolhimento. E isso pode acontecer através de diversas formas, né? Então, assim, hoje dos termos que a gente tem usado bastante na arquitetura é trabalhar os estímulos através dos órgãos sensoriais, na verdade, né? Então, o estímulo sensorial, olfativo, existem diversas formas através do toque, do tecido, através da natureza, da iluminação mais acolhedora, através das superfícies que a gente usa, através do som, através do cheiro naquele ambiente. Toda a estrutura deve ser como um refúgio. A ideia é que o paciente sinta aquele lugar ali como se fosse uma segunda casa dele. Um paciente que é diagnosticado com um câncer, principalmente quando está num estágio mais avançado, ele, se for passar por um tratamento de quimioterapia, e dependendo do tipo de quimioterapia, ele vai uma vez a cada 21 dias, ou às vezes uma vez a cada 15 dias, e vai ficar por um período longo ali dentro. Então, é importante, por exemplo, uma cadeira super confortável, uma cadeira que abraça, que acolhe, e até os profissionais como um todo também merecem uma estrutura
bem elaborada, porque eles conseguem também entregar um trabalho com mais qualidade. Beleza, eu vou viajar na maionese. Ele quer voltar para o útero da mãe. Aí sim, vou viajar na maionese, porque os outros dois aqui são especialistas. Exatamente. E a gente já viveu isso há muitos e muitos anos, né? A morte de paciente que machuca a gente. Então, o médico pensa, quem está do lado de cá, você não sabe o tanto que o médico sofre. Do lado de lá, quando está, principalmente quando eles têm que ter o link, o vínculo de carinho com o seu paciente. Então, o que você quer fazer para cada um é que ele volte para o útero da mãe, que é um lugar maravilhoso, confortável, onde ele se sente acolhido, protegido, querido, amado. Exatamente. Como é que seria esse útero nesse hospital oncológico aí? E que ele se sinta estimulado em querer voltar. Então, imagina, se eu vou continuar o tratamento, e não desistir, exatamente. Beleza. Então, por exemplo, eu comentei com vocês que o meu avô teve câncer de laringe e o meu avô ele teve uma resposta muito boa, né, no primeiro ano de tratamento dele. Mas, infelizmente, pela estrutura do lugar em que ele tratava, ele falou assim, eu não quero mais voltar naquele lugar. Ou seja, o seu avô ficou traumatizado. E desistiu do tratamento. Desistiu do tratamento. E você ficou traumatizada porque ninguém conseguiu... Não conseguiu mudar a cabeça dele. Convencer o seu avô, conquistá-lo, seduzi-lo a continuar no tratamento. Exatamente. No lugar onde ele se sentisse Exatamente. bem. O que você acha disso, Antônio? Toca aí um pedaço. Então, assim, a questão é o acolhimento, né, num paciente que tem esse tipo de necessidade. É uma doença oncológica. A doença oncológica, ela traz consigo o espectro, né, da morte. Né? Sempre tem esse medo, sempre se tem esse medo. Então, a gente tem que pensar no acolhimento, tem que pensar em fazer os atendimentos com a ideia do acolhimento, com a ideia da humanização. Então, a estrutura, né, a arquiteta já falou, né, ela pensa, inclusive, em elaborar projetos para poder ter uma estrutura física adequada, mas a estrutura humana, né, tem que ter formação, tem que ter conhecimento, tem que usar a ciência. Porque nessa questão aí, o acolhimento é uma coisa assim de boa vontade, de carinho, de atenção, de compaixão. Agora, tem que ter também a ciência, e a gente tem evoluído muito nesse sentido, que o acolhimento completo, desde a boa vontade até você aplicar o melhor tratamento possível. Aí vamos lá. Gabriel, olha só, ele já quer o lugar ideal. Aí ele colocou os outros elementos que são as pessoas que vão interagir, conviver. E ele disse uma palavra fantástica aqui, compaixão. Aí eu deixo para você que já viveu isso. Aliás, vive o dia a dia, né? Veja só, a casa é boa, o lugar é bom, e aí a equipe é treinada. E o que acontece que o indivíduo fica tão assustado com a ação nossa ao tratar dessa situação pelo qual ele está passando? Manda brasa aí, diz como é que é a tua experiência. É sempre importante você levantar a questão da organização, né? Porque o paciente está num ambiente que tem uma iluminação mais amena, que tem aqueles elementos naturais, que tem a participação médica de uma forma mais humanizada, que trate o paciente de uma forma mais acolhedora possível, porque ele está passando pelo momento da vida dele, né? Que é um câncer. Ele pode estar fazendo tratamento curativo, né, mas ele pode também estar fazendo tratamento paliativo, né, que você não vai conseguir curar, você vai conseguir só aliviar o sofrimento do doente. Então, ele está nessa fase mais difícil da vida dele, ele precisa desses elementos, né, os elementos de humanização do ambiente são extremamente importantes, né, e da humanização da equipe médica. Né, esses componentes agregados vão fazer com que o paciente consiga uma maior aderência ao tratamento, né, ou seja, ele consegue continuar, prosseguir com o tratamento e tira essa ideia de abandonar a terapia por conta de um ambiente hostil. Exatamente, hostil, não seja adequado. Né? Isso é muito bom. Então vamos lá. A gente viu agora que você, diante de uma situação em que a morte está próxima, você como ser humano reage. E ao reagir, você, entre aspas, passa os seus sentimentos, o seu comportamento para seu pai, sua mãe, sua irmã, seus amigos, toda a tua vida de relação.
Que no fundo, que nós estamos falando de humanização, é um gostar do outro e você se sentir próprio, pertencimento. O paciente fica hoje junto um com o outro, o tratamento é em quarto individualizado, deixa a família participar, não deixa a família participar, tem vamos dizer, uma assistência, vamos colocar, religiosa, transcendental, tem um psicólogo que vai lá e sacode a poeira, tem alguém que faz rir, brincar, e você colocou para mim, eu vou falar com a Antônia, a Grace é arquiteta, você colocou magnificamente bem, ó, a compaixão, você disse se é curativo ou se é paliativo. Quando eu chego para o meu paciente e digo, você vai ficar curado, o cara dá aquele suspiro, pô, esse doutor é maravilhoso, nós vamos em frente. Aí ele topa qualquer coisa para ficar curado. Agora, quando eu chego para o paciente, como vocês dois colocaram, olha, nós vamos diminuir o seu sofrimento, dar a melhor qualidade de vida, mas no presente momento nós não temos como curá-lo. Aí o bicho pega. Então vamos lá. Grace, o que você acha disso? Antônio, o Antônio e vocês dois são experientes nisso, porque é o dia a dia de vocês. Entrando, por exemplo, a única oportunidade que eu tive até hoje, eu creio que vou ter outras oportunidades, na Mostra Casulo, eu fiz algumas propostas que abordavam algumas questões como essa que você citou. Lá, na época que eu fiz a pesquisa na Santa Casa, um dos maiores questionamentos dos pacientes é que era só corredor, não tinha uma área de lazer, o único momento que eles trocavam experiência eram nos corredores. Então, lá na Mostra Casulo, eu criei as aulas de quimioterapia, tinha elas individualizadas, mas ao mesmo tempo tinha ali uma transparência com que ela conseguia ter um contato com a natureza, então tinham janelas que elas conseguiam ver os jardins, para ter esse contato e quebrar um pouco aquela ideia. O teto, toda a estrutura eram elementos naturais, como a madeira, a pedra, para trazer a ideia de casa, então para ele vincular de alguma forma ali que ele estava mais próximo da casa dele. E aí eu criei também um cantinho da conscientização. O que serve esse cantinho da conscientização? Lá era como se fosse uma área de lazer, cheia de jardim, né? Tinha ali um pergolado, com as poltronas agradáveis, para o paciente ter esse momento de troca. Eu tô... Ou acompanhante, né? Até mesmo você não instituiu truco, canastra, pife-pá, uma competiçãozinha, um Big Brother lá, a quimioterapia. Isso é maravilhoso. Olha só, eu só queria falar, e é por isso que eu estou provocando. O Antônio, eu não sou... Aquele é mais meu íntimo já de longa data. Sim. Eu tenho que fazer o Big Brother, quimioterapia. Exatamente. Mostrar o cara no paredão. Isso. Exatamente. Quem que sai, quem que entra? É sobre isso. É essa situação. Você está passando dessa para melhor, mas por causa de um diagnóstico. Na realidade, todos nós estamos passando dessa para melhor. Apenas, eu acho que eu vou passar dessa para melhor depois. O cara do câncer diz, eu vou passar dessa para melhor mais rápido. O que você acha disso, Gabriel? Então, isso que você comentou, né? Ela fez tentou tornar esse ambiente mais agradável dessa forma lúdica também. Ela colocou uma árvore com várias mensagens, né? Os pacientes tiravam as mensagens de esperança, que uma árvorezinha que ela colocava no ambiente, tudo muito interessante. Quando o paciente concluiu o tratamento, tinha um sino ali, o paciente ia lá tocava o sino, né? O sino da vitória, né? Tinha uma árvore também, uma árvore que representava os diversos estágios do tratamento. Ela tentou reproduzir trazer um pouco de elementos mais lúdicos para deixar o paciente mais feliz, né? Melhorar o humor. Estimular. Foi bem interessante o que foi feito nessa amostra também, tentando mais uma vez humanizar o ambiente. Beleza. E aí, Antônio, o que você me diz aí? Nós vamos fazer o Big Brother da quimioterapia ou não? É o seguinte, assim, a humanização mesmo, assim, a grande dificuldade é, assim, até os próprios profissionais, eles não dão conta de fazer, a gente não tem preparo para isso. Você sabe, assim, a gente está aqui no ambiente para discutir humanização, mas o próprio fato de a gente ter que discutir humanização já mostra por que desumanizou. Então, assim, é muita tarefa, é muito doente,
é um caminho, o sistema de saúde brasileiro, ele não se completou, e nessa incompletude dele, ele já tomou muitas rasteiras. No último período aí, o nosso sistema público de saúde tomou muitas rasteiras. Então, é uma coisa que acaba sendo meio que uma ilha, né? A experiência da colega, né? Eu tenho também a experiência, então cada um tentando dar o melhor de si para poder tentar ver o que faz para essa humanização ocorrer, o que eu tenho que fazer para poder ser uma parte boa, um pedacinho de vida que esse paciente está passando. Então, é isso. Então, é uma consciência, tem que ter uma conscientização muito grande. E atitude, né? Que consciência verdadeira é aquela que realmente você faz para transformar para melhor. Então, eu quero mais até colocar um pouco nessa coisa da crítica mesmo, do que da nossa incompletude, da nossa incapacidade de lidar com isso, de não dar conta de fazer. Isso. E sair um pouquinho só do imaginário e realmente ir Pro real. Pro real, é prática em si. É que o real é que atinge o paciente, atinge a família e atinge os profissionais da saúde que lá estão. Desde o que limpa, do faxineiro até o doutor estrela, vai lá dizer o que tem que fazer. No fundo, nós estamos com um teorema milenar que vai passar pela nossa religião. A nossa civilização ocidental cristã, nós vamos vencer a morte. Jesus é o exemplo que venceu a morte. Eu entendi perfeitamente. Então, hoje, nós estamos sobrecarregados porque não nos preparamos para ter os acolhimentos e as instituições que possam fazer isso da melhor maneira para nós todos. Então, veja, no fundo, nós queremos vencer a morte, mas sabemos de antemão que vamos perder. E aí eu vou provocar vocês, quando ele colocou, veja, o Antônio fez, eu nem vou colocar, porque ele está tão correto, hoje o sofrimento está tão grande, Antônio, que é melhor a gente nem colocar, porque eu já estou arrepiando, porque eu já sei qual é a realidade que você está falando. Mas hoje você tem que chegar lá e também fazer o transcendente, ver no que é que o cara acredita, se ele quer rezar uma Ave Maria, se ele quer bater o tambor do Xangô, se ele quer fazer qualquer outra situação de outra natureza, porque o transcendente é muito importante para acalmar aquela alma e aquele corpo que está naquela jornada de sofrimento. O que vocês acham disso? Olha, o senhor falou da transcendência, doutor Nelson, é o seguinte, assim, é tudo de bom se a gente desse conta de fazer esse caminho, esse percurso para a transcendência, né? Então a gente tem que dedicar, estudar filosofia, estudar sociologia, estudar a fundo a prática, né, clínica também. Mas, por exemplo, eu tenho a oportunidade de ver paciente, de ver situação em que quem tinha que estar lá fazendo essa coisa da transcendência está lá quase que incriminando aquele paciente. Você está morrendo porque você não tem fé. Doutor Nelson, você assim, acabou... o senhor falou de arrepiar. Eu arrepio, eu já arrepiei várias vezes e agora eu estou muito arrepiado. Então, assim, Você... muito, isso para o senhor ver, o tanto que é difícil, porque a transcendência ela é muito mais difícil ainda, porque a subjetividade... Do que passar o coquetel da quimioterapia, né? Entendeu? Então... O Gabriel ali está balançando a cabeça e os olhos dele estão para um lado, para o outro. Passar o coquetel da quimioterapia é só pegar o computador e você ir lá conversar com o cara sobre a dor dele. Então, uma coisa importante ser levantada, a gente tem que ter essa questão da multidisciplinaridade, né? Então, nós, como oncologistas clínicos, nós somos uma peça só, né, do tratamento, nossa parte é o tratamento, né, o aconselhamento da família, mas a gente precisa muito de outros profissionais, né, como os fisioterapeutas, os nutricionistas, outros psicólogos são extremamente importantes. A psicologia tem que ser realizada por profissionais especializados nessa área oncológica, né, é o ideal. Nós precisamos de um aconselhamento religioso também, como vocês estão mencionando. Então, aconselhamento religioso, psicológico, a parte da nutrição, a parte da enfermagem que auxilia, faz aquelas consultas, tudo isso aí é fundamental. Não adianta só a
parte da quimioterapia, radioterapia, só a parte técnica, isso é insuficiente. Diante de uma casa linda, que obviamente, quem foi que fez? A Gleice. A Gleice já colocou lá aquele palácio que é o útero da sua mãe, todo lindo, flores, sol brilhando, perfume gostoso, tudo, e aí vem isso. Ele colocou uma coisa maravilhosa agora, é que nós, humanos, da civilização ocidental cristã, é a culpa. Ele colocou aqui para todos vocês que são ou não são religiosos, eu aconselho vocês a ler o livro do Jó. No livro do Jó está aí a chave para você cuidar daquele que tem câncer. Porque a mulher do Jó pede para o Jó abandonar o seu Deus e morrer, porque ela não aguentava mais vê-lo sofrer. E esse é um paradoxo e um paradigma. Ela pede para ele abandonar porque ela, amando o marido, não aguentava mais vê-lo sofrer. E ele diz, não vou abandonar meu Deus. E aqui a culpa. Você está nisso porque você pecou. E os amigos do Jó chegam e dizem, não é possível que o Jó está sofrendo tudo isso. Ele está com câncer porque ele pecou, porque ele fez coisas erradas. Ele está sendo punido. Atenção, ele que provocou, foi o Antônio. Agora eu vou dizer, essa é a situação que a gente vive lá, quando a gente chega com o irmão e com a família desesperada, que está cobrando de você equipe multidisciplinar, mas o alvo é o oncologista. Como que você não vai curar meu pai? E agora, José? Conta para mim, seu Antônio, como é que fica? Então, o doutor Gabriel falou, né, a respeito dessa questão da equipe, né? Inclusive, um conceito mais moderno hoje é da transdisciplinaridade. Então, uma equipe transdisciplinar é muito difícil de se conseguir, porque o multidisciplinar, vamos dizer assim, seria cada um numa caixinha. Cada um numa caixinha, cada um faz o seu. Mas uma equipe, igual eu trabalho, numa equipe de cuidados paliativos, o nosso sonho, o nosso desejo, o nosso percurso está no sentido de chegarmos a ser uma equipe transdisciplinar. Aquela em que eu, mesmo não estando, eu como médico, não estando no momento para realizar um procedimento ou de tomar uma decisão, um assistente social, com base na experiência que ela tem de viver, pode, por exemplo, tem um paciente que está com dor e que está tomando 15 miligramas de morfina. Ela tem autorização para ir lá e escrever, passar para 20, colocar um tanto a mais da morfina para o paciente. Lógico que tudo isso dentro de informação, de anotação, tudo tem que ser muito bem feito para poder não gerar também desconforto e processo judicial, vamos dizer assim. Então, a gente tem que evoluir nisso. Você matou o paciente, começa logo aqui. O que é que a gente ouve no corredor? O doutor matou meu pai, tocou o remédio nele lá e acabou de matar ele. Quem matou foi a doença. E você, na tentativa de aliviar a dor, você sofre aquilo que na nossa religião cristã diz, é o Satanás. É aquele que acusa. A família aponta o dedo para você e diz, você matou, o remédio matou meu pai, não foi a doença. E olha só o escarcéu e tremendas vibrações emocionais que geram isso. E você, como oncologista clínico, se não tiver um psicólogo, não tiver um padreco lá, não tiver o que eles chamam, um pastor, não tiver o cara que bate o tamborzinho na Umbanda, não tiver a vovó e a comadre que conversa, tu tá lascado, porque o dedo vai apontar para o doutor Antônio e para o doutor Gabriel. A Gleice, eu estou de fora, a Gleice é arquiteta, eu sou CTIsta, não tem nada a ver com isso, né? Então, o problema é com o Gabriel e com o Antônio. É isso que você está colocando. Vamos colocar claro. Você até colocou processo judicial. A brincadeira agora é você processar médico para poder receber pecúnia. Veja só. E você naquela luta ali para dar o melhor para o cara e o pessoal pisando nos teus calos. Entendeu, né, Gleice? Então o seu hospital que tem que ser muito agradável para que a gente, vou brincar com todo mundo, para que eu possa andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Eu quero ser feliz, andar tranquilamente onde eu estou fazendo oncologia. Isso aí. Olha lá, aí conta para mim,
A sua equipe multidisciplinar está dando conta do recado? Olha, assim, gera-se muito o que a gente chama de estresse de equipe, tem um nome, essa estresse de equipe tem um nome. Então, o estresse de equipe nosso é muito grande. Estresse de equipe a gente não tem nem muita noção, mas a vivência nossa no dia a dia, o estudo, ler artigos na área da psicologia e tal, gera muito esse estresse e a gente vai levando. Então tem que ter muita resiliência, é uma palavra da psicologia, tem que ser muito resignado, é o resiliente, você tem que persistir. Eu que tenho experiência no Hospital Araújo Jorge desde 1994, eu estou 95, eu estou nessa batalha, assim, tem que persistir demais, porque a falta de consciência é muito grande. Inclusive o senhor falou aí, o doutor que matou e tal. Então essa busca incessante da cura, essa querer curar, a gente tem que preocupar em cuidar. A grande questão é cuidar, acolher, não é acolhimento, uma instituição acolhedora, pessoas acolhedoras. Então é acolher significa receber bem, comunicar bem, falar, mais escutar do que falar, entendeu? Então é uma coisa assim que é todo um aprendizado que nós temos que adquirir, que é o nosso fazer no dia a dia, é que vai fazendo a gente crescer e melhorar a cada dia. É aquela coisa, como a música diz, o caminho se faz ao caminhar. Isso, e a nossa amiga colocou um negócio bem importante. Se não for um lugar bonito e agradável, você imagina você chegar no lugar para tratar de câncer e o negócio ser feio, ter mau cheiro, ou então as cores são feias. Nossa, as pessoas... ruim. Não, veja só. Barulheira. Mas parece que não rende, né? Parece que a coisa não anda. A pessoa fica já desanimada de cara, né? Nossa, mas eu vou ter que estar vindo sempre aqui. Nossa, qual a expectativa que eu tenho? Então, tudo isso influencia psicologicamente, né, no paciente. Hoje a psicologia, a neurociência comprova isso pra gente, que o ambiente afeta o ser humano de uma maneira bastante profunda. Exatamente. E isso acaba afetando, teoricamente, e positivamente ou negativamente no tratamento do paciente, né? Daí tem experiência com isso aí, você, ele também, né? E quando você corrige os corredores da Santa Casa. Eu sou filho da Santa Casa do Rio de Janeiro, Moncorvo Filho Souza Aguiar. A minha enfermaria tinha 38 pacientes no pavilhão. Agora você presta atenção, né? E nós estamos aqui. Eu fui lá, eu conheço o Araújo Jorge, conheço também a Nova Santa Casa. Você compartilhar espaço é outro problemão. E aí eu acredito que, essa é a minha opinião, quero saber de vocês. Os hospitais que fazem tratamento têm que ser hospitais diferenciados e separados do hospital geral. Embora lá no meu hospital geral, nós temos pessoas que vão fazer a quimioterapia lá, faz a quimioterapia e vai embora. Mas ele também fica com o trauma, de que ele só vai ali para fazer aquilo. Ele não tem a outra parte que ele colocou, ele não tem aquele pertencimento, o acolhimento, a brincadeira. Alguém que está interessado por ele, ou alguém que conforte a família dele, porque o inimigo está dentro... Desculpa eu falar isso, estou pedindo perdão. Quando eu falo inimigo que está dentro de casa, é porque, na minha experiência, a família é o que mais apurrinha o doente. A palavra incomoda, apurrinhar, e lá eu sou paraense, e ela fica cutucando, cobrando do doente coisas que o doente não tem como fazer. E aí vocês que vivem isso, como é que você lida com isso? Você para lá para conversar, tu chama o psicólogo, chama o fisioterapeuta, chama o padre, ou chama lá o pai, aquele pessoal, a equipe do riso. Tem que fazer essa divisão, essa distinção de tratamento curativo e paliativo. Isso tem que ficar claro, principalmente para a família, né? Porque se você busca incessantemente uma cura, um paciente sem prognóstico, sem propósito curativo, você vai correr na discanase, que nós estávamos discutindo antes de começar o podcast. Então, você tentar aplicar tratamentos exagerados, desnecessários para um paciente que não tem uma proposta de cura, sem uma proposta de cuidado paliativo, de tratamento paliativo, então isso muitas vezes
a família que cria essa expectativa, ela acaba pressionando o profissional para ele entrar num cenário de descanado, isso acontece. Né? Então é o papel da equipe multidisciplinar, do oncologista principalmente, tentar fazer com que a família veja essa diferença, tratamento curativo, paliativo, qual o objetivo que você tem em cada um, para tentar evitar a estanase, que é o exagero terapêutico. Isso, aí você colocou uma coisa, e a cobrança. E não é fácil lidar com isso. Não, eu vivi isso, eu posso dizer, porque eu vivi, inclusive quem tratou foi o Dr. Gabriel, tratou meu avô, e teve um momento que a gente ia, sabe, cobrando, não, mas tem que curar, mas tem que tratar ele. Calma, não é assim, não é você que determina. Então assim, aí ele foi fazendo a gente entender o momento que o meu avô não queria mais voltar no hospital, que ele quis abandonar o tratamento. Ele deixa ele, é o desejo dele, ele quer ir para casa, então deixa ele ter o momento dele. Deixa ele descansar, se é isso que traz paz para ele, a gente vai tratando a dor dele até quando ele suportar e ver o que a gente pode fazer. Aí eu vou te fazer Mas é uma coisa difícil assim, para nós pacientes, porque no meu caso, eu tenho um médico do meu lado que pode me orientar. Aí é onde entra a importância do médico, né, da equipe multidisciplinar, orientar, né, os familiares acerca disso, porque eu sei que realmente os familiares é bem complicado mesmo. Deixa eu colocar uma coisa para você, para o Antônio, para o Gabriel. Eu já tenho pensado nisso, não é de hoje não, desde 1962. São detalhes. O que é isso? É que a gente pode colocar dentro da casa do indivíduo e tratá-lo lá. Criar um ambiente onde ele vai realmente ter a equipe que vai lá. Ele não vai sair do seu ambiente, mas isso tem um custo operacional. Tem, e nem todo mundo tem. Pronto, aí você colocou. Então nós estamos discutindo dinheiro. Nós aí vamos tirar o dinheiro de volta. Eu vou contar a minha experiência, que ficou... Meu papai tinha uma aposentadoria muito grande. Eu contratei 4 pessoas, dia e noite, né? Montei todos os aparatos na minha residência e lá foram 18 anos que eu aprendi como é que se lida com alguém que vai hoje e amanhã. Demorou 18 anos o processo. Aí veja só, eu também aprendi uma coisa, que você, o indivíduo na casa, passa a participar de uma maneira diferente. Ele deixa de ser o chefe e passa a ser dependente. E isso foi uma das coisas piores que eu já vi. É quando você está na cama, dependendo do outro. Aí eu fiz uma brincadeira com meu pai, né? Eu coloquei as meninas, eu digo as meninas porque todas foram enfermeiras, não apareceu um enfermeiro. Aí o que elas faziam, né? Eu inverti o vetor, ele dava ordem lá do quarto dele, de doença, entendeu? O que é que ele queria. Aí eu tinha um amigo que era motorista, e eu pagava ele para fazer o quê? Ele pegava meu pai, botava na cadeira de roda, levava lá no Pimentas, que fica ali do lado do Atlético, aí ele sentava lá para tomar uma cervejinha e conversar com os amigos. Entendeu agora, né? Bom, eu tive essa alegria e felicidade, e obviamente que a aposentadoria do meu pai que pagava. Aí eu fiz o cálculo de quanto é que isso custava, né? É como você disse, eu tive essa felicidade de poder meu pai arcar com o custo. Também se eu fosse arcar com o custo, como filho eu não dava conta, mas ainda bem que meu pai você entendeu. Então também podemos fazer pequenas unidades onde você possa proporcionar essa alegria. Sai para passear, leva o cara, por exemplo, o que é que meu pai ia fazer lá? Minha mãe brigava, porque como é que você está dando, seu pai vai lá beber cerveja, né? E eu falei, não, ele vai lá beber uma cerveja e conversar com os amigos. E isso que é importante. O que é que eu aprendi dessa brincadeira? Meu pai saía de lá com os olhos em êxtase, que o pessoal encontrava com ele não no leito do hospital, não na visita do hospital, não na casa onde estava doente, mas lá no boteco, onde ele era de volta, a pessoa que apesar de estar doente, convivendo. E isso que eu estou sugerindo. É a minha experiência, você entra num êxtase, porque esse momento em que você volta a conviver, as pessoas não estão naquele pedaço, está com pena de você, coitadinho, ele está morrendo, não, vai lá, depois eu digo, vamos jogar
nosso truco aqui, vamos apostar, como diz o homem quando entra no boteco, é que conversa, cachaça, futebol e mulher, né? Então a mulher dos outros deixa para lá, mas vão ficar. Então, e ele volta a ter vida. E vice-versa, eu fiz clube de pessoas que fazem bordados para trocar bordados. Aí, veja, saber o que é que a pessoa tem a sua habilidade e ela compartilhar a habilidade dela com o outro nesse sentido, né? Lá no seu, eu sugeria você lá no seu hospital, que tenha um lugar onde possa você exercer o seu ofício e compartilhar com você é músico, deixa eu tocar meu piano. Sim. Eu sou bordadeira, deixa eu te mostrar meu bordado. Eu sou cantora, deixa eu cantar. Se der conta, não for câncer da laringe. Foi para isso que eu criei o Cantinho da Conscientização. Eu sou boa na dança da garrafa, deixa eu mostrar a garrafa. Deu para entender? Essa equipe multidisciplinar, aí eu concordo contigo. Isso é não desumanizar o mundo do paciente, né? Exato. Não tirar ele da realidade dele. Na realidade a gente tira, e eu vou te contar lá, e a minha experiência, não sei a deles, que eles trabalham mais separado. Mas eu vejo lá no meu hospital, o pessoal que vai para quimioterapia, ele já vai, como diz outro, torcido. Nessa área já não tem... chega de mau humor, sai de mau humor, a família entra reclamando, sai reclamando, e você pode jogar o melhor tapete vermelho que for, eu não sei o que é que acontece, a gente não consegue agradar. Aí eu estou pedindo para vocês darem opinião. Então, Torres, o senhor falou aí uma palavra, né? Aporrinhador, né? O senhor, pelo contrário, era o desaporrinhador, no caso, foi a prática que o senhor exerceu. Mas é isso, os conceitos da bioética são aplicados muito nessa situação, porque o doente, ele tem a autonomia dele. E a bioética tem os 4 princípios cardinais, né? Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. São os 4 princípios principais, né? E nesse caso, a família vai querer apurrinhar, porque a família tem os desejos dela, ela quer que aconteça o milagre, entendeu? Gente, eu costumo dizer para os pacientes, para os familiares, olha, você está vivo agora é um milagre, a vida é um milagre, você tem 50 anos de idade, então ó, você já viveu 50 anos de milagre, 1 minuto, 1 segundo, 1 milésimo de segundo é um milagre. Então, você tem que ver que a autonomia tem que preservar, o que vale é o interesse do paciente, né? Então a autonomia dele, o desejo dele. Lógico que aqui a gente não está também absolutizando, porque tudo tem a sua relativização. Que a autonomia é o paciente fazer a opção que ele tem, lógico, com base no acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, preparada, para poder oferecer para o paciente aquilo que mais se adequa ao desejo do paciente. Sempre tem, entendeu? E lógico, todo mundo é consciente, a vida é finita. Então, por que eu não tenho que agora, aqui nesse momento que a gente estamos aqui acompanhando, eu proporcionar um pouco do que ele deseja? Um golinho de cerveja na beira do campo do Atlético, pode ser na beira do campo do Vila, na beira do campo do... Ou no Goiás, lá vem esse Vila não, eu vou arranjar um bar lá na beira do Vila também. Eu sei que no Goiás tem, no Vila até vou, deve ter vai levar no Vila também. Se não tiver, fica no meio da rua, na porta do campo do meu time de futebol. Então, autonomia, entendeu? A gente não absolutiza nada, não é absolutizar, mas a gente tem que flexibilizar. Porque o que está em questão não é a cura, não é aumentar os dias de vida. O que está em questão é melhorar os dias de vida que você tem, vivendo da melhor maneira possível. Beleza. Aqui tem um livro que eu vou recomendar. Eu já li esse livro umas 3 vezes e é gostoso de ler. Vou fazer propaganda, né? A morte é um dia que vale a pena viver. É uma pessoa que tem a mesma especialidade sua, faz paliativo, ela, no caso, ela não você faz o tratamento. Então, a morte é um dia que vale a pena viver. Aí, se você gostar de ler, tiver essa situação, vai olhar. Mas veja só, esse momento que você está vivendo, se você transferir, pelo menos aquele momento, a sua alegria, o seu êxtase,
naquele momento você vive intensamente. Eu, pelo menos, na minha existência, não sei da de vocês, eu lembro de momentos maravilhosos e tento não ficar me lembrando dos momentos ruins que a gente passa. E aí manda pau aí. Deixa eu te contar. Pois então, esse livro foi lançado em Bento Gonçalves, no 6º Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos, Ana Cláudia Quintana Arantes. Você está bebendo vinho lá em Bento Gonçalves? Eu não bebo, né? Mas eu paguei muito vinho para a minha equipe lá. Eles não podem saber disso. Então eu fiquei na fila e tal, né? Adquiri o livro. Foi lá, inclusive, que eu fui aprovado na prova de suficiência em medicina paliativa. Foi o 6º Congresso de Cuidados Paliativos, Brasileiro de Cuidados Paliativos, em Bento Gonçalves. Mas livro desse tipo, doutor Nelson, não tem jeito. Ele some mesmo, entendeu? Então, o livrinho da Ana Cláudia, eu tenho que comprar outro e outro e outro, que eu ganhei, eu comprei. Vai passando, né? Vai compartilhando. Esse aí não tem jeito, ele some da estante, da mesa e tal. É um livro gostoso de ler. Que maravilha. Então, olha, nós estamos... Eu sei que tem várias perguntas aí, hoje nós estamos um pouco apressados e com muita coisa. E, como eu lhe disse, vocês vão assistir e a gente está fazendo uma coisa muito boa aqui. Nós estamos trocando a nossa experiência, que cada um aqui nessa mesa já viu. Um como profissional, os outros como parente de paciente, né? E a gente sofre. Tem a história da minha mãe também, da minha segunda mãe. Aí o que Eu, tipo, suspeita de câncer de mama, passei no fogo, retirei as mamas. E o pavor, de até você saber se Joaquim é Joaquim, se Pedro é Pedro. Aí quando você disse não tem mais, o que aconteceu? Nossa, foi um alívio. Libertador. E aqui está o que nós, profissionais da área da saúde e outros que acreditam, queremos que você tenha velocidade no seu diagnóstico, para que diminua a sua angústia e seu sofrimento. E hoje, o Antônio, eu estava conversando com ele, está difícil a pessoa para... O sistema está meio complicado. A gente gosta de falar mal e criticar, mas infelizmente você hoje, até ter o diagnóstico, você sofre. E hoje, até para ter o diagnóstico está complicado. O sujeito fica na fila, fica esperando, e eu estava escutando os dois profissionais, olha o que acontece. Se você fizesse o diagnóstico antes, o tratamento era muito mais eficaz, mais rápido e o número de curas maior. O que é que o Gabriel me falou? Quando o cara já chega em estágio avançado. E aí perdeu a oportunidade. Gente, vamos mudar isso. Vamos chamar todo mundo, vamos fazer um esforço grande para que as pessoas possam... Não é falar mal só do SUS, o SUS é uma maravilha. Não vamos entrar nessa... Eu vou fazer um podcast sobre o SUS. Eu sou a favor do SUS. Agora, presta atenção, o que nós temos que fazer... que o doutor Antônio, o doutor Gabriel recebam seus pacientes com diagnósticos dentro do prazo. Fazer uma informação. Fala. O que é de extrema importância, né, nos dias atuais, essa é a questão do rastreamento. Né? Então, aquele paciente que não tem sintoma, então, paciente a partir dos 40 anos, é importante que toda mulher faça uma mamografia anual. O paciente de sexo masculino, a partir de 50 anos, fazer um PSA, um toque retal. Paciente de sexo masculino e feminino, a partir dos 45, 50 anos, fazer uma colonoscopia, estando normal, repetir a cada 10 anos. Quer dizer, essa questão do rastreamento é uma coisa extremamente importante para você diagnosticar a doença em estágio inicial, onde a chance de cura é muito maior. Né? E com relação à doença avançada, né, doença metastática, quando não há mais proposta de cura, na oncologia nós temos, hoje em dia, alguns tipos de câncer, principalmente mama, próstata, mas pulmão também, vários tipos, a gente consegue cronificar a doença, ou seja, o paciente vive muitos anos com uma doença avançada, trocando as linhas de tratamento. Existem muitas possibilidades terapêuticas mesmo na doença avançada. Né? Tudo bem, vamos colocar com relação no SUS, isso é mais restrito, a gente tem melhores opções para estender isso. Né? Já na medicina privada a gente já consegue oferecer mais linhas de tratamento para o paciente, né? Mas a gente tem que levar isso em consideração, né? Pensar sempre na questão do rastreamento, né? Como o senhor tinha falado, para pegar a doença inicial, onde a chance de cura é muito maior, e se o paciente já está na situação de doença avançada, também tem essa possibilidade de estender a vida dele.
Beleza, nós estamos quase chegando ao final do programa. Eu vou dar uma provocada. Eu queria falar da experiência também, não é só eles também que teve pacientes assim, não. A minha mãe verdadeira, minha mãe que me pariu, né? Eu administrei os últimos dias de vida dela lá em Mineiros, daqui lá. Deixa aí, daqui a pouquinho eu tô aí, nós vamos acertar direitinho. Cheguei lá, conversei com o doutor Filgueiras, Francisco Filgueiras, CRM número 839. Isso. Veio para Goiás. Grande clínico. Veio para Goiás em 1949. Então, Filgueiras, me ajuda aí. Colocamos ela num apartamento e tal, e minhas irmãs ficaram lá nos últimos 3 dias. Terça, quarta, quinta-feira ela faleceu. Então, de uma maneira assim, bem digna, lógico, a partir da experiência que eu tive, do conhecimento que eu tenho, da experiência do meu relacionamento com o doutor Filgueiras, que eu também ajudei, a esposa dele no sentido, também passou por essa situação. E minha segunda mãe também, né, a que me trouxe para Goiânia, minha tia. Eu fui o filho que ela não teve, né, ela teve câncer de pulmão, né, então eu também, os últimos 30 dias, fui eu que administrei também, né, divergi com um médico que estava querendo fazer algumas coisas, acabou fazendo que não foi eu que determinei. Mas no final das contas prevaleceu o que eu determinei. Levei o doutor Ricardo, fez lá umas dosezinhas de radioterapia, era eu sossegadinha em casa, na cama, fumando, pitando o cigarrinho dela. Então eu me orgulho muito desses atendimentos que eu fiz dentro da minha família. Também me arrepia muito. Isso, olha, agora então ele colocou, eu nem vou lá, ele acabou de colocar. Eu ia contar uma história de um doutor muito famoso, que ele estava com a traqueostoria ligada e botava o cigarro Na traca. pela traqueostoria. Aí um dos camaradas lá, porque eu não vou colocar aqui, porque é familiar meu, já apareceu engraçadinho, mas como? O cara tá aí morrendo, tá deixando ele fumar. E eu cá comigo, eu sou meio moleque, eu falei assim, e o que você quer que ele faça? Morra sem fumar? Não vai. Vai lá no doutor Gabriel tomar quimioterapia. Vai lá no Gabriel. Aí nós estamos todos indo, porque a dor é grande. Eu falei, de jeito nenhum, pelo menos ele se alivia. É o que ele falou, é a escolha. Ele fumou a vida inteira. Só que o mais difícil de todos os químicos que fazem alteração da mente, você se livrar, é o tabaco. Até hoje nós médicos não conseguimos eficácia. Aí o que eu fiz? Comprei a carteira de cigarro E deixou ele. deixei lá para o cara fumar. Né? Escondeu. Eu sou moleque, aí eu sou provocador, eu sou agente provocador. Cheguei com a carteira, tá aí, pode mandar pau. Aí por quê? Ora, só o que faltava você no fim da vida, todo levado da breca, vai me aparecer um moralista para dizer que você não pode morrer fumando. Vai morrer de câncer, que foi do cigarro, mas não pode mais fumar, não. Aí eu levei a carteira. Não pode morrer fumando, mas pode morrer com vontade de fumar. Aí vocês entenderam, nós todos aqui já, eu vou começar a pedir. Vocês entenderam que o negócio que nós estamos trabalhando aqui, desde a casa de acolhimento, que a doutora Grace, que é o ideal, um útero de mãe maravilhoso, que você se sinta dentro, querido, abraçado. Por outro lado, nós temos uma situação que a gente chama sadismo e masoquismo. Há pessoas que têm crueldade em negar ao outro a escolha. Sim. E isso é o que me machuca lá no meu hospital. Quando você está na cama e depende do outro, é horrível. Você tem que solicitar aquilo que você quer. Aí eu vou encerrar outro. Eu fui operado do joelho, e aí estava lá com vontade de fazer pipi. Aí apertei a campainha. Aí não veio ninguém me ver, não tem problema, eu virei e mijei na cama. Pronto. Você entendeu? Eu, como paciente, já criei caso no meu próprio hospital. Aí quando ele disse, doutor, o que o senhor mijou na cama? Eu estou com a perna engessada, quebrada aqui, não posso sair, buzilei essa campainha. Me deu veio, eu virei para o lado e mijei, porque eu me desafoguei. Eu já fugi do hospital. Já fugiu do hospital também? Eu vacinei alta pedida. Gabriel também. Então, senhoras e senhores, estão o drama, o trauma
E a alegria que nós estamos compartilhando é o mesmo. Olha, lidar com a doença do outro não é fácil. E lidar com a sua intolerância também não é fácil. Então já pedimos a todos vocês, foi muito agradável a conversa, nós vamos voltar, porque nós vamos ter que dar um número aonde você vem compartilhar, para que a gente possa de fato mudar essa realidade e a morte seja um dia agradável de se viver. Uma para todos, eu vou você suas palavras finais, arquiteta, depois passando para o Gabriel e para o Antônio, nós vamos despedindo. E nós não trouxemos a Lorena, porque a Lorena está escondida ali, né? É das câmeras, né? Ela não quis entrar na dança, mas tudo bem, deixa ela para lá, na próxima vez a gente pega ela. Fala aí, Grace, dê suas palavras de despedidas e depois a gente vai respondendo as questões lá no site que existe no YouTube. Ok. Conte. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer todo o público e gostaria de deixar aqui um ponto importante de conscientização tanto para os profissionais da área da saúde quanto para os profissionais, né, da área da arquitetura, sobre a importância da gente trabalhar a arquitetura e a saúde em conjunto, porque uma complementa a outra. É isso. Gabriel, manda sua espada flamejante. Eu gostaria de agradecer o convite, né? A participação de todos também. Antes de conhecer esse projeto, a gente da arquitetura, buscando organizar, né, os ambientes hospitalares, eu não tinha noção do impacto que isso tem, né, tanto para o profissional de saúde como para o paciente. Isso tem um impacto muito grande. Isso faz com que o paciente consiga uma aderência maior ao tratamento, melhor a eficácia do tratamento. Isso é bom também para os próprios profissionais de saúde, ou seja, é de suma importância essa questão da humanização dos ambientes hospitalares. Né? Eu fiquei surpreso com o impacto positivo que isso traz para a saúde do paciente e para a equipe multidisciplinar. Antônio, o que é que você vai fazer lá no teu Araújo, Jorge? Eu quero agradecer à Rádio XYZ, né, por essa oportunidade de falar do que eu mais gosto de fazer, que é cuidar do paliativo. Lidar com o paciente que está vivendo dificuldade de viver com a doença em sua fase mais final. Então é um orgulho que eu tenho de ter tido essa escolha, de estar militando nessa linha até hoje e pretendo continuar militando para poder amenizar um pouco o sofrimento das pessoas que eu tenho a oportunidade de conviver como profissional de saúde. Então é isso, nós vamos encerrando o podcast Gestão de Cidadania. Eu sou vida, você é vida, nós todos somos vida. E é um átimo. Nós vivemos como seres humanos aproximadamente 100 a 150 anos solares. Preste atenção, no tempo do universo, isso é tão pequenininho que a gente nem aparece, é um átimo. É uma efeméride, uma coisa que acontece e passa, e a vida é essa sutileza. Eu convido você a celebrar a sua vida. Mesmo que você esteja com os dias contados, achando que está com os dias contados, que eu vou brincar com vocês. Aí eu perdi uma nora com 24 anos para dengue hemorrágica. E de todos os que deveriam morrer antes dela, ficaram vivos mais 15, 20 anos depois dela. Então a vida é um mistério. Mesmo que você esteja doente, vá à luta. Vá à luta. Peça para o seu oncologista, peça para a sua arquiteta, peça para o seu psiquiatra, peça para a sua fisioterapeuta, para o seu psicólogo ou para o seu guia espiritual, que te apresente os caminhos onde você, mesmo estando sofrendo, tenha momentos intensos de alegria, porque é um mistério. Quando vai morrer, nós não sabemos, sabemos que vai. Aquele abraço a todos vocês e vamos continuar Gestão de Cidadania na próxima semana.